Boa tarde, eu sou o pastor Francisco Borges. Nesse momento eu estou aqui para tirar algumas dúvidas acerca de algumas perguntas que as pessoas têm me feito, né, sobre a salvação em Cristo Jesus. Mas antes de nós começarmos a meditar na palavra de Deus, eu gostaria de chamar a atenção para todos os meus colaboradores, ou seja, para todos os meus telespectadores, para que as pessoas possam assistir os meus vídeos e dar um like para mim, para me ajudar um pouco, né? E as coisas poderem funcionar. Então, por favor, antes de vocês assistirem, dêem um like e se inscrevam no meu canal, porque isso aí vai me ajudar bastante. Amados, é o seguinte, muitas pessoas têm me perguntado acerca da salvação em Cristo Jesus, né? E hoje eu estou com um propósito, dentro daquilo que me for possível, explicar algumas coisas acerca dessa salvação. Muitos têm perguntado, pastor, diz uma coisa, a salvação é somente através de Jesus Cristo? E a resposta que eu quero dar a todos vocês nesta tarde é que sim, a salvação é somente em Cristo, de acordo com as Escrituras Sagradas. Vamos comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo de número 12. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo de número 12, rapidinho. Eu quero mostrar para vocês algo interessante acerca dessas coisas. Diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo número 4, versículo de número 12, diz assim: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Aí você está vendo que a Bíblia é bem clara, nenhum outro nome debaixo do céu foi dado aos homens, pelo que importa que os homens sejam salvos por esse nome. Então, assim, amados, é o que a Bíblia está dizendo, e eu estou mostrando para vocês realmente o que está nas Escrituras Sagradas. Eu gostaria também de chamar a atenção para mais um outro versículo, que está em João capítulo 14, versículo de número 6 e o versículo de número 10, que diz assim, João capítulo 14, versículo 6. João capítulo 14, versículo de número 10. João 14, versículo de número 10. Evangelho de São João, capítulo 14, versículo de número 10. Assim. Evangelho de São João, capítulo 14, versículo de número 10. Vamos lá. Eu gostaria de mostrar para vocês aqui rapidinho, dentro da palavra de Deus, São João 14, versículo de número 6. Eu estava equivocado. Versículo de número 6. Diz assim a palavra de Deus. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. De modo que nós não podemos crer de modo nenhum na salvação de modo diferente. O capítulo 10 e o verso 9. Capítulo 10 e o verso 9. Diz assim, só para nós termos uma ideia de tudo que as Escrituras Sagradas diz, capítulo 10 e o versículo de número 9. Capítulo 10, versículo de número 9. Diz assim para nós: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Jesus Cristo é a porta, pelo que
Diz as Escrituras Sagradas, não existe um outro caminho, porque só Ele é a porta de entrada para a nossa salvação. Venha comigo em Efésios capítulo 2, versículo 12. Efésios, as cartas do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 12. Carta de Paulo aos Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo de número 12. Diz assim a palavra de Deus: que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranho ao concerto da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Naqueles tempos estavam separados da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Por quê? O Messias ainda não tinha vindo, porque ele veio para abrir a porta da esperança da salvação para todos nós. De modo que se nós estivermos conectados com as Escrituras Sagradas, nós só vamos poder anunciar a salvação em Jesus Cristo. Só Ele, como disse a palavra de Deus, é o caminho, só Ele é a verdade, só Ele é a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. João capítulo 5, versículo 24. Evangelho de São João, capítulo de número 5, versículo de número 24. Vamos lá, venha comigo, vamos examinar a palavra de Deus. Evangelho de São João, capítulo 5, versículo de número 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quem ouve a palavra de Deus e crer nele, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. É o que diz a palavra de Deus. Evangelho de São João, capítulo 5, versículo de número 24. Venha comigo em João, Evangelho de São João, capítulo 9. Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 32. Versículo 32. Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 32. Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Certo? Se nós conhecermos a verdade tem a responsabilidade de nos libertar em todas essas coisas. De modo que a verdade, o que é? Eu falando e as pessoas anunciando tudo aquilo que está na cabeça delas? Não, a verdade é a palavra de Deus. Essa é a verdade. Por isso, Jesus Cristo disse essas coisas para os judeus. Jesus disse essas coisas para os judeus quando ele estava conversando com alguns judeus que eram da seita dos fariseus, e diz a Bíblia que ele disse para eles isso aí: e conhecereis a verdade, e a verdade te liberta. E os fariseus, quando Jesus disse essas coisas para eles, não gostaram nem um pouquinho. Por quê? Porque eles se achavam libertos. Eles se achavam filhos de Abraão, tinham sinal de Deus na sua própria pele, na sua própria carne, que era o sinal da circuncisão, e eles não se achavam escravos de absolutamente nada. Mas aí a Bíblia diz que Jesus mostrou para eles que eles eram escravos do pecado. Como? Se nós olharmos para a continuação desse texto, nós vamos ver que Jesus, no versículo 36, mostrou para eles que eles eram escravos do pecado
porque eles eram vencidos pelo pecado. Verso 36, diz assim: se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Louvado seja Deus. Por quê? Porque no verso 34, Jesus tinha dito para eles que eles eram realmente escravos. Ele disse Jesus. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o verso 35, ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. E aí foi quando ele falou para os fariseus que ali estavam, que se eles conhecessem a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertasse, verdadeiramente eles seriam livres. E aí foi quando os fariseus não gostaram do que Jesus disse. Jesus foi dizer para eles que quem era vencido do pecado era escravo do pecado. Era necessário que o Filho, que tinha sido enviado para a salvação do mundo, do qual era eles e eles não estavam acreditando, libertasse eles. E aí sim, se o Filho vos libertasse, verdadeiramente eles seriam livres. Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo de número 9. Esse versículo, ele mostra claramente para todos nós que a salvação não vem por nós. Efésios capítulo 8, capítulo 2, versículo 8 e versículo 9, nós conhecemos ele até de cor, onde ele está dizendo diretamente para nós que a salvação não é por nós mesmos. Efésios capítulo de número 8, versículo de número 9. Diz: pela graça sois salvos por meio de fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não por meio de obra, para que homem nenhum possa se gloriar. É o que está escrito nas cartas de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 8 e o versículo de número 9, do capítulo 2 das cartas de Paulo aos Efésios. Assim, meus amados irmãos, na continuação de todos esses textos que nós estamos vendo, vamos ver Evangelho de São João, ou seja, as cartas do apóstolo São João, capítulo 1, versículo 7. Aqui mostra o efeito que teve o sangue de Jesus para a nossa salvação. Porque é esse sangue de Jesus, e o único sangue derramado na cruz do Calvário, que surtiu o efeito para a nossa salvação, o sangue de Jesus, ele que nos purifica de todo pecado. Nesse versículo, a Bíblia é bem clara em dizer: se nós andarmos na luz, como ele na luz está, nós passamos a ter comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nós não somos justos, mas podemos ser justificados pelo sangue de Jesus. E é por isso que nessa resposta, na resposta da pergunta que as pessoas sempre fazem a quase todos os pastores, é necessário se afirmar que somente em Jesus Cristo há salvação, porque só o sangue de Jesus é que nos purifica de todo pecado. Mas já era plano de Deus para essas coisas. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22, nesse versículo, a Bíblia mostra a tão grande misericórdia de Deus por todos nós. Porque a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim, mas dura de eternidade a eternidade. Ou seja, ali a Bíblia, a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, inspirando o profeta Jeremias em suas lamentações, mostrou que realmente Deus teria misericórdia de todos nós para a salvação, enviando o seu Filho para morrer na cruz do Calvário por todos nós. E aí ele expressou, pelo Espírito Santo, que as misericórdias
de Deus era a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, mas dura de eternidade a eternidade. E só para nós ver, amados irmãos, como era plano de Deus a salvação em Cristo Jesus, se nós lermos Provérbios capítulo 28, versículo 13, todos aqueles que confessam os seus pecados e deixam os seus pecados, alcançam a misericórdia, mas aquele que não confessar os seus pecados não terá oportunidade, jamais prosperará, diz o texto da palavra de Deus, Efésios capítulo de número 28, versículo de número 13. Melhor dizendo, não é Efésios, meus irmãos, é Provérbios, certo? E aí nós temos também no Velho Testamento, em Ezequiel, capítulo 18, versículo 23. Capítulo 18, versículo 23. Vamos dar uma olhada. Venha comigo, Ezequiel, capítulo 18, versículo de número 23. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 18, versículo 23. Só para nós termos uma ideia que era plano de Deus para a nossa salvação, nos salvar através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Provérbios, capítulo 18, versículo 23. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová. Não, desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva. Aqui, o profeta, inspirado pelo Espírito Santo, fez uma pergunta, como se fosse Deus perguntando para toda a raça humana. Desejaria eu a morte daquele que estão cometendo as suas impiedades, as suas iniquidades? Não. Antes desejo que ele se converta e viva. Louvado seja Deus. É verdade? Eu só gostaria de pedir para você ler o versículo 20 do capítulo 18. Olha o que diz. Para mostrar para todos nós que o pecado é a causa de nós realmente sermos consumidos. E é por isso que Jeremias lembrou-se das misericórdias de Deus para nós não sermos consumidos. Caso essa misericórdia não acontecesse, nós seríamos consumidos. Olha o que diz o versículo 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. A alma que pecasse, essa haveria de morrer. Isso pela justiça de Deus, porque Deus ama o pecador e não deseja que o pecador permaneça em seus pecados, em suas iniquidades, cometendo as suas impiedades. Não, Deus quer que o homem se converta, e viva, tenha vida eterna. Lê o verso 27 do mesmo capítulo de Ezequiel. Verso 27 do mesmo capítulo de Ezequiel. Verso 27. Mas convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu e praticando o juízo e a justiça, conservará este a sua alma em vida. Pois, o verso 28, pois quem reconsidera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá e não morrerá. Quem se converte, certo? Está claro, para nós compreendermos que a salvação em Cristo Jesus depende da nossa conversão. Só para ficar bem claro ainda, meus irmãos, muitas pessoas me perguntam, mas é necessário confessar a Cristo como Salvador para ter a salvação? Sim, Romanos capítulo 10, versículo 9 ao verso 10. Porque se com a tua boca confessares
e com o teu coração crer que Jesus Cristo ressuscitou de entre os mortos, será salvo. Visto que com o coração a gente crê para a justiça e com a boca se confessa acerca da salvação. Fazendo assim, meus irmãos, nós estamos fazendo uma aliança com Cristo. Estamos fazendo uma aliança com Deus. E essa aliança, se nós perseverarmos até o fim, certamente ela responderá por nós. Por quê? Porque fomos fiéis diante da palavra de Deus. Agora eu quero deixar uma coisa aqui bem claro, porque hoje, meus irmãos, é dito quase que por todas as igrejas que a gente passa que fidelidade é expressada apenas em obedecer os pastores e entregar dízimo nas igrejas. Não. Fidelidade não é só apenas entregar a sua contribuição na igreja. Isso é uma parte e muito importante que eu posso esclarecer para vocês no outro vídeo. Porém, fidelidade vai além de entregar as nossas contribuições na igreja. As nossas contribuições, elas fazem cumprir o amor expresso dentro do nosso coração pela obra de Deus. Mas a salvação, mostrarmos que somos fiéis até o fim da nossa vida para recebermos a coroa da vida, vai muito além de somente contribuir. E é o que se vê aí nas igrejas hoje, né? Em todas as igrejas que você entra, fulano de tal precisa se converter e ser fiel para dar os seus dízimos e as suas ofertas. Quer dizer, hoje está incrusto desse pacote de que fidelidade é apenas você entregar dízimos e ofertas na igreja. Não é bem assim, certo? Que Deus nos abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus. Eu fico grato pelo fato de ter procurado esclarecer, muito embora não tenha ficado aquela coisa assim de grandes teólogos, né? Expressando a verdade da palavra de Deus. Porém, eu fiz o melhor e mostrei nas Escrituras que salvação somente em Jesus Cristo. Deus abençoe e eu reforço mais uma vez, assistam os meus vídeos, dê um like, se inscreva no meu canal, porque ensinamentos como esses, né, mostrando, confrontando a Bíblia para o nosso conhecimento, vão ter muitos e muitos sendo gravados ainda no meu vídeo, porque essa é a minha intenção, divulgar a palavra de Deus. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.